Então, olha lá, pessoal, boa noite. Hoje a gente vai corrigir a prova do Colégio Militar do Rio de Janeiro, do ano de 2012, 2013. Tá bem embaçadinho aí, mas tudo bem, vamos lá. E aí, o primeiro texto é: a cara do Brasil é feita de todas as cores. Olha só, então a gente tem um título bem diversificado, né? Que o Brasil todinho é feito de todas as cores. Nós, todos juntos, formamos esta nação. Juntos somos frutos de uma miscigenação, de uma mistura de raças. Várias etnias formam nosso povo. Todas as cores juntas devem construir um mundo novo, negro, branco, índio, mestiço ou japonês, se completando em harmonia, quem sabe, um dia, talvez, cores unidas ativas. Então, aqui a gente tem um poema dizendo que todos nós somos frutos de uma mistura, né? De várias etnias, que são grupos de indivíduos que partilham a mesma origem. Paola, fecha seu microfone. A cultura, de história, se diferenciando do quê? Dos demais por suas especificações. Então, a gente tem um negro, tem um branco, tem um índio, tem um mestiço, tem um japonês. E quem sabe um dia a gente se complete aí em harmonia, beleza, pessoal? Tá bom, Laís, tudo bem. Pode participar aí do celular do seu irmão. O Brasil e sua formação. A diversidade cultural é uma das grandes marcas da sociedade brasileira, né? Então, essa variedade cultural. Quem sabe conviver com a diferença, aprende a reconhecer suas próprias qualidades e a conhecer a riqueza humana do outro. Nesta prova, você está convidado ou convidada a refletir sobre o Brasil. Boa noite, professora. Oi. Boa noite, professora. Acabei de chegar. Boa noite. Tudo bom, Henrique? Tá bom, então. Então, nesta prova, você está convidado ou convidada a refletir sobre o Brasil como lugar para a soma de diferentes tipos de pessoas. Quantos Brasis existem no Brasil? Somos todos igualmente respeitados? Nossos brinquedos e brincadeiras de criança refletem nossa diversidade cultural? É possível construir uma nação mais harmoniosa? Pense nisso. Leia os textos abaixo e resolva as questões propostas. Olha só, Miguel, sossega aí, Miguel. Presta atenção. Então, olha o tanto de pergunta que eles estão propondo aqui para vocês nessa prova, né? E o texto 1, aquela era a introdução, né? Não era um texto, esse é o primeiro texto. Seu Zé, o Brasil não é só verde, anil e amarelo. O Brasil também é cor-de-rosa e carvão. E aí tem uma continuidade, né? Questão número 1. Responda sobre o texto 1. O texto, seu Zé, demonstra que o Brasil apresenta os itens abaixo, exceto, menos, qual item que vai de A a E, que está fora desse contexto sobre o seu Zé. Alternativa A. Letra A. A preferência pela cor de rosa e carvão, quer dizer, o Brasil, ele também é cor de rosa, ele também é carvão. Então, a letra A, ele diz assim, a preferência pela cor rosa, ele tem uma preferência? Não. Rosa. E a gente tem que marcar aqui, não apresenta os itens, certo? Letra B, apresenta um povo diverso em tom de pele? Sim, apresenta. Apresenta. Letra C, apresenta uma grande diversidade cultural? Sim. Sim, né?
apresenta cores contrastantes de diversos povos que contrastam um com os outros? Sim. Por exemplo, o Sim. índio é escuro e o japonês é branco. Isso. E apresenta uma natureza bastante variada? Sim. Estava muito Branco, fácil, negro, né? índio, japonês. Então, aqui não apresenta a alternativa a preferência pela cor de rosa e carvão. Não, não tem preferência para essa cor, né? Tudo bem até agora? Muito fácil essa, né? Vocês foram bem nessa prova? Me contem. Eu acertei metade. Eu tirei 12. Acertei metade. Eu também, metade, Cauã. acertei 6. Eu acertei 8. Tá, Bugou aí. Hugo. E a Júlia? Cauã, por que você não A viu Júlia na aula hoje? e falarem, peraí. Eu tirei Que, Cauã? 16, Não ouvi. tá, professora? É, Professora, eu acertei Eu tirei. 12, mas eu acertei de português, eu acertei 7. tá ótimo. E a Julinha? Eu acertei 18 questões, 9 de português e 9 de matemática. Uau, que beleza! E é por aí vai, né? Vocês estão muito sabidos. Professora, eu acertei 11 de 24. Foi por um Tá pouco ruim. ótimo, Miguel, tá ótimo, tá progredindo muito bem. Vamos lá, fechando os microfones de novo, para que a Pro leia o texto 2, Os Meninos Morenos. Deixa eu ler, professora. O primeiro parágrafo, pelo menos. O Henrique pediu. Vai, Henrique, então lê aí para a Pro bem Depois eu devagar. posso ler, professora. Tá, vamos fazer assim, ó. Eu O posso ler o Henrique, último? tá, vamos ler de pouquinho. Professora, Vamos fazer assim, Eu ó. também vou querer ler, também vou querer. eu Tá, também vamos quero fa- ler, professora. Tá, vamos Quem fazer quer assim. ler, levanta a mão. Até aqui vai o Henrique. Depois, até aqui vai quem? A Ana Beatriz, que me pediu, foi? Depois, até aqui, depois começa o Ângelo, pode ser? Professora, No finalzinho, quem me pediu? A Júlia. A Júlia, Júlia, deixa para você ler o outro, tá bom. tá? Quer ler, Laís? Lucas? Quero, Acho professora. que tem mais coisa embaixo, professora. Deve ter mais coisa na outra página. Deixa eu ver. 15. Não, vai acabar aqui esse texto. Então, quem vai ler esse último parágrafo aqui para a Pro, fazendo um favor? Professora. Eu. Vixe, Maria, tá virando uma confusão. O Miguel vai ler o último parágrafo. Depois, no outro texto, os que não leram, lerão. Beleza? Professora, levando nisso ao Andino. O Henrique vai até o avós. Bora lá, Henrique, pode começar. Fechem os microfones. Posso começar? Pode, lê o título. Os meninos. Ixi, tá muito ruim a sua internet. Espera aí. Vai de novo. Vai, Henrique. Não, tá ruim, Henrique. Tá ruim sua internet. Fui um menino. Pera. Vamos parar, gente. Vamos parar. Tá muito ruim, Henrique. Ela tá lenta. Vamos ver se no outro texto você melhora. Ana Beatriz, começa para mim, fazendo um favor. Ok. Eu fui um menino. Peraí. Os meninos morenos. Eu fui um menino cor da terra. Não vou, porém, saber nunca de onde vieram os verdadeiros avós dos meus avós. Pode continuar. É o Ângelo. Nisso, nós, os meninos brasileiros, somos diferentes dos meninos morenos da Guatemala, do México, da América Central ou de todo o Planalto
Tá, pode. Vamos ver se o Henrique melhorou. Vai, Henrique. Quando... Tá ouvindo agora? Agora tô, vai. Eu tô ouvindo bem? Aham, Tá ouvindo bem agora? aham, pode ler. Quando o Quando homem... o homem branco chegou na... Quando o homem branco chegou na minha terra, vírgula, encontrou meninos com o carinho igual a de todos os meninos que viviam nas florestas Úmidas. úmidas da América ou nas altas montanhas do Andes. Tá, agora continua quem? A Júlia. Eu, prof. Isso. Depois, eles trouxeram os negros da África, que não queriam vir, e vieram também os árabes e outras gentes da Ásia, e todos se misturaram, sem registro e sem cartório. Vai, Miguel. Cadê o Miguel? Vai, Miguel. Sumiu! E aqui ficamos todos da cor da nossa terra e viramos todos brasileiros. Então, olha só, a gente tem aqui o texto do Ziraldo, que diz os meninos... Agora já foi. Deixa a Pro explicar agora. Então, ele diz que ele foi um menino cor da terra. Se os meninos são morenos, então ele era moreno, né? E ele também não vai saber nunca de onde vieram os avós dos seus avós. E nisso, nós, os meninos brasileiros, somos diferentes dos meninos morenos da onde? Da Guatemala, do México, da América Central ou de todo o Planalto Andino. Cauã, você vai ler depois. Quando o homem branco chegou na minha terra, encontrou o quê? Meninos com carinha igual a de todos os meninos que viviam nas florestas úmidas da América. Quem são esses meninos? Da Guatemala, do México, da América Central, certo? E aí, da América e nas altas montanhas dos Andes. Depois, eles fizeram o quê? Trouxeram os negros da África, que não queriam vir, e vieram também os árabes e outras gentes da Ásia. E todo mundo ali se misturou. Mas se misturou como? Sem registro e sem cartório. Olha só, ficou um bananel todo aí. E aqui ficamos todos da cor da nossa terra e viramos todos brasileiros. Professora, Calma. eu não entendi uma parte. E uma certidão, e cartório é o local onde se fazem os registros. Não vai faltar oportunidade para vocês lerem. Fala. Não precisa mais. Não vai faltar oportunidade para todo mundo ler um pouquinho, tá bom? Não precisa ficar zangado. A Pro fez uma confusão na hora de chamar vocês. Então, vamos lá. Questão número 2. Presta atenção nas frases. 1. Eu fui um menino cor da terra. Está na linha 1. 2. Quando o homem branco chegou na minha terra. Os termos destacados expressam, respectivamente, as ideias de... Olha só, se ele foi um menino cor da terra, que cor ele era mesmo? Da terra. Negro. Moreno. Professora. Então, moreno é um lugar... A resposta letra E, qualidade e lugar. Olha só, é um lugar a cor da terra? Não. Não, é qualidade. Elimina A, a gente elimina B. E é um modo? Não. Não, a gente vai deixar a D e a E. Não é para marcar ainda, enquanto eu estiver explicando, beleza? E não precisa responder. Primeiro a Pro vai explicar, para depois vocês falarem acertei ou não, beleza? E quando o homem branco chegou na minha terra, esse é o quê? Um Lugar. É um modo? Não, é um lugar. Então, a gente uma qualidade que é da cor da terra e um lugar que é na minha terra. Todo mundo acertou essa daí? Sim. Eu acertei. Sim, professora. Para de Apaga riscar isso a prova. Tá, para de riscar, beleza? Vamos fazer um
combinado aí, senão vira bagunça. Questão número 3. Se o termo destacado em depois eles trouxeram os negros da África fosse substituído por amanhã, o que vai acontecer ainda, a frase seguinte teria de ser alterada. Indique qual seria a reescrita correta. Nós temos aqui o verbo trazer, tá? No presente do indicativo, tem o pretérito perfeito, mais que perfeito, futuro do presente. Todo mundo já aprendeu sobre verbos? Sim. Sim, o Luiz Felipe Professora, eu ainda não respondeu. aprendi sobre verbo. Sim. Então, se Sobre todo verbo. mundo aprendeu, em que conjugação está eles trouxeram? Quem sabe me dizer? Trazer. Trazer. Que conjugação verbal está? Eu trouxe. Trarão. Não, eu não estou perguntando ainda a resposta. Eu estou perguntando qual a conjugação que está esse tempo verbal eles trouxeram. Passado. É passado. Passado. É passado, mas é um pretérito o quê? É um pretérito Pretérito perfeito. Qual que é, Luiz Hã? Felipe? Essa parte eu não aprendi ainda, Pretérito não. perfeito. Pretérito Professor, perfeito, grande professora, garoto. E também, essa parte eu ainda não aprendi, não. Essa parte ele do pretérito também perfeito, não. tudo bem, ele também é um pretérito mais perfeito. Então, eu trouxe, tu trouxe. Henrique, fecha o seu microfone, está dando eco. Nós trouxemos, vós trouxestes, eles trouxeram. É o pretérito perfeito. Então, depois eles trouxeram os negros da África. Beleza. Mas agora, se nós estamos falando do amanhã, para qual tempo verbal que a gente vai mudar? Futuro. Futuro. Tá, o futuro do presente do indicativo, que é um tempo verbal para o quê? Falar de ocorrências que acontecerão posteriormente, né? E expressa o quê? Uma ordem ou uma incerteza. Amanhã eles trazerão os negros da África? Amanhã Não. eles trarão os negros da África? Sim, Amanhã tá certo. eles trazeriam os negros da África. Amanhã eles trazeriam os negros da África. Completamente errado. Opa, aqui está completamente errado. Ou amanhã eles traziam fora da conjugação. B. Trarão. Trazerão. Nossa, Eles tá trarão. eu não fiz a prova, mas tá fácil. Mas eu quero saber quem acertou essa daí. Eu acertei. Tá bom, já sei. Quem gostaria de falar? Com educação. Vai. Você não foi Pode falar, Ana Beatriz, é? Professora, Pode Eu, falar, professora. Laís. eu acertei, professora. Parabéns, minha querida. Agora, isso, vamos fazer igual a Júlia e o Ângelo, eles levantam a mão para falar, fica muito mais fácil para não ter confusão. Pode falar, Júlia e Ângelo. Duas coisas que eu queria falar, prof. A primeira é que eu acertei essa questão. E a segunda é o que é pretérito perfeito, mais que perfeito? Porque eu não aprendi isso ainda. Então, qual série você está, Júlia? Eu estou no 6º ano e o professor ainda está passando adjetivo. Vocês não aprenderam do 6º ano ainda os tempos verbais, que é presente, as conjugações. Eu aprendi no 5º ano o pretérito Então, perfeito pretérito e perfeito, pretérito imperfeito, Não, mais isso aí que não. perfeito, futuro do isso aí não. presente, futuro do pretérito, daí tem a parte de subjuntivo, tem Essa a parte parte não. de... Não aprendeu, Júlia? Não, eu tô no 6º. Eu também tô no 6º e não aprendi isso ainda, não. Ah, então vocês ainda vão aprender, pode falar. Eu tô no 5º, isso cai geralmente em que ano?
Então, eu Eu achei também. Eu tô no que... sexto e aprendi esse negócio no quinto. Vamos, ó lá, o Cauã aprendeu no quinto. Quer ver para quem que eu vou Também. perguntar? Para o Eu Luiz, tô no quinto ano. calma, calma. O Luiz Felipe soube responder direitinho para a Pro. Luiz, diz aí para a Pro que ano que você aprendeu isso daí? Quinto. Quinto ano. Por isso que eu estou achando estranho. Eu geralmente penso... Eu também aprendi no quinto ano. Na minha escola ainda não aprendi esse pretérito, não. Pretérito não. Pode ser que no segundo semestre vocês agora vão ver essa parte verbal, tá bom, Júlia? Qualquer coisa, você pede para a Pro, a gente vai passando umas tarefas de verbo aí para você, tá bom? Pode ser, Professora, A senhora pode Mas eu fazer. não quero falar. Tá. Professora, eu acertei, estava muito fácil. Então, ele dava para a gente saber aqui por eliminação, né? Mas a gente tem que saber os tempos verbais direitinho, tá? Isso aí cai muito em prova. Eliminação. Eu só sei, tipo, o passado, o presente e o futuro. Então, Sempre o futuro, ele termina com ão. E o passado e o presente com AM. Então, já então, por Isso eu eliminar também aprendi. E daí, depois traserão. Mas traserão não faz nenhum sentido. Tipo, porque essa palavra nem existe. e você pode perceber que esse futuro do presente, sabe como que vai ficar essa conjugação? É assim: eu trarei, tu trarás, ele trará, nós traremos, vós trareis e eles trarão. Então, aqui, ó, a gente tem a conjugação no futuro do presente. Então, não é só presente, passado e futuro. Futuro. Existe outras indicativas para cada tempo verbal. Só o presente que ele vai ser sempre presente. Tudo bem? sim. Questão número 4. Professora, Oi, pode falar. eu levantei mão. Eu aprendi isso daí foi no 4º ano. Olha aí, a Laís também. Sabe o que é? Às Professora. vezes, cada escola tem um método, né? Pode ser que vá aprender. Ana Beatriz, pode falar. Então, professora, eu sei que não tem mais aula com a senhora e a senhora também precisa de férias. Mas aí eu queria saber se, por exemplo, não caiu ainda na minha escola, não faço ideia do que é isso ainda. Mas a senhora tem Professora, posso ir alguma coisa que possa ajudar, tipo eu Posso? aprender o que é isso? Eu vou fazer um apanhado. Quem deve ter essa matéria completa é a professora Alexandra. Eu vou ver com ela e vou pedir, se ela tiver todo o material pronto, ela passar para vocês. Pode ser? Pode Pode ser ser. porque eu não aprendi isso aí. Daí Tá. fica mais fácil para mim. Isso. E o verbo, os verbos, eles não têm vocês não terão uma grande dificuldade para conjugá-los, para aprender. Cada tempo verbal é muito fácil. Depois que vocês aprendem, não é verdade, Luiz Felipe? Não é verdade, Laís? Fica muito Sim, mais fácil de saber Sim. a parte de toda a sua conjugação aí, beleza? Aí a gente vai se falando nas férias. Tudo bem? Tudo. Então, Tudo vamos bem. lá. Questão número 4. Oi. Eu lá na minha escola, eu faço as provas tudo certinho, com calma, e ainda assim eu sou um dos primeiros a terminar. Por quê? Porque eu presto atenção, porque eu estudo. Isso, você é um menino nota 10. Vamos lá, questão número 4. No texto, os meninos morenos. O narrador personagem Eu não... já aprendi. Espera só um pouquinho, deixa eu ler aqui. O narrador personagem não sabe de onde vêm os verdadeiros avós, dos bisavós, tataravós dele. Por quê? Nunca teve avós, sua origem é um segredo, não existem registros, não conheceu seu pai e sua mãe, ou sua família veio de muito longe. E aí? Letra C. Letra Eu B. marquei Letra C. Marquei letra C também, professora. Letra C. Por que é letra C? Olha só, no texto, quando a gente tem dúvida, o que a gente faz?
e eles se misturaram sem registro e sem cartório. Por isso que eles não sabiam nada sobre de onde vem e quem são os seus verdadeiros antepassados, pelo motivo de não existirem registros. Beleza? Questão 5. Beleza. Olha o verbo de novo, e aí encontramos o verbo virar em e viramos, nós viramos, todos brasileiros, indica. Professora, vou ao banheiro, com licença. Tá bom, Luiz. O verbo virar em e viramos todos brasileiros indica o quê? Trocar o nome, todo mundo se misturou e aí virou brasileiro. Mover de posição, negar as suas crenças, criar um novo povo ou distinguir os povos. E aí? Criar um novo povo. Foi o que eu Eu coloquei. marquei letra D de dado. Eu também marquei D. Quem mais? Eduardo, Lucas, todo mundo me falando. Se Também letra D. ó, o Gui marcou letra D, maravilha. E Cauã, e Henrique. Olha só. Letra D, eu falei letra D. Letra D, letra D, letra D, letra D, letra D. Tá bom, só uma vez, beleza. Criar um novo povo. Isso mesmo. Tava A fácil essa. foi com que pudesse criar esse novo povo, né? Questão 6. De acordo com os textos 1 e 2, a nação brasileira não sabe quem ela é de fato. Letra B. Tem na variedade a sua riqueza. Letra C. Sabe que raça gerou a cor morena. Letra D. É sempre harmoniosa no trato das diferenças. Letra E, contou com um negro que queria viver no Brasil. Então, a gente tem no texto 1 e no texto 2, que o primeiro é o Seu Zé e o segundo é os meninos morenos. A nação brasileira, o que aconteceu com ela? Prof, Mudou? Fala. eu marquei letra C, Eu mas marquei a E. eu sei que é a B de bola. Quem Eu marcou também ele? marquei letra C. Eu marquei a E. letra D. Eu marquei a E. Ixi, Marquei a E. olha só. De bola. Vocês não prestaram a Laís que marcou a B. Tem na variedade a sua riqueza. A Júlia que marcou a B. A não ser que a Laís também tenha marcado. Ah, é a Júlia. Tá bom, Julinha. Desculpa. Professora, eu marquei a B. Eu prestei beleza. atenção. Sabe o que acontece? Quando eu só vejo aqui, para mim, na tela, os quatro primeiros. Então, quando vocês falam, a Pro demora a identificar quem que está falando, tá? Então, fala assim, ó, a Júlia marcou a tal, a Laís marcou a tal, beleza? Fica melhor para a Pro distinguir. Então, vamos Beleza. lá. Agora, sem briga, nós vamos ler, eu vou ler esse pedacinho, a Júlia vai começar a ler o texto e vai até... Pode terminar aqui tudo, tá, Júlia? Porque tem mais Quem texto quiser também. ler, levanta a mão. Quem quiser ler, levanta a mão. O Cauã que me pediu. Cauã, você está aí? Tô aqui, professora. Vai. Cauã, você vai ler aqui para mim, até aqui, beleza? Depois, quem mais gostaria? Eu, professora, Laís. Eu, professora. Laís vai ler, deixa eu ver, para dar para todo mundo ler. Vamos pôr até aqui a Laís. A Isadora gostaria de ler? Tá. A Isa vai ler até aqui. Vamos colocar quem não leu ainda. Quem mais? Miguel? Professora, Eduardo. Eduardo. Então, o Eduardo vai ler desse parágrafo aqui, não posso, até o final, beleza? Porque eu acho que tem outro texto. Deixa eu ver aqui. Eu vou ler? Vai ter um monte de texto ainda. Depois eu Professora, ponho o próximo Ângelo. texto eu posso ler? Pode ser, professora. Então tá. Vamos, eu vou começar Professora, o aqui. próximo texto eu posso ler?
Luiz Felipe, tu quer falar alguma coisa? O próximo próximo texto texto ele eu pode posso ler? Pode sim. Beleza, olha, chegou um aluno novo aqui, Frank Gomes. Tudo bem, Frank? Eu tô na conta do meu pai. Quem é? Eu sou a Letícia. Ah, Eu tava- Letícia. Tá bom, Letícia, é um prazer Eu receber. fiz a prova, né? Não anotei muita coisa. Tá Eu não bom, tava querido. conseguindo fazer antes porque eu tava focando na escola. Tá bom, tá bom. Então, beleza. Assiste aí o término da nossa correção, tá? Então, no texto, os meninos morenos, você viu que o povo que aqui já vivia fez parte da formação do brasileiro, muito antes de os portugueses ou africanos chegarem a essa linda terra. Vamos conhecer um pouco sobre seus traços e sua cultura? Então, a partir de agora, nós vamos conhecer os traços e a cultura dessa formação do brasileiro. Pode começar, Júlia. Alguns traços da cultura indígena. Os traços da cultura do índio se diferenciam dos nossos. Numa comunidade, elas são brandas, mansas, sem castigo. O índio é uma criatura livre. Ninguém determina o que ele deve fazer. Ele é dono dos seus atos e do seu tempo. O que mantém a unidade tribal é a força da cultura nascida das suas tradições. Ninguém manda em ninguém. Não vivem, como muitos podem pensar, num regime comunal onde tudo é de todos. A propriedade é individual dentro mesmo do grupo familiar. O que é do marido é dele. O que for da mulher é dela. Os pais não castigam os filhos e deles nada exigem. Respeitam-nos quando se aponta um menino e pergunta-se ao pai: você está ensinando seu filho? Não. Muito bem. Pode ser o próximo agora. Porque eu não sei se ele quer. E então, como e quando ele vai aprender? À medida que ele for precisando, ele pergunta. Daí eu ensino. O índio é uma criatura alegre. Quase nada o entristece. Tudo é motivo de graça. Um civilizado na aldeia que quer ser desembaraçado pintando-se como índio, cortando o cabelo igual a ele, pensando que assim o agrada. Em verdade, provoca risos e comentários. À noite, nas redes, ele lembra o ocorrido, caçoam e quase sempre com a observação. Caraíba Necautuité. Leia. Branco, civilizado é bobo. Muito bem, Cauã. Muito boa leitura. Quem é o próximo? Eu, professora Laís. A criança é uma entidade e, como tal, deve ser respeitada, não ser a... Professora, que tá muito pequeno para mim, por isso eu tô aumentando a tela, eu tenho que mexer. Peraí. Controlar, assim pensa... Obrigada, professora. Vai. Assim pensa o índio. Uma índia fazia capaçosamente umas penalinhas com forma de passarinho. É que eu tô controlando com a caneta. Passarinho com asinhas, rabinho, piquinho ao lado. Sua filha, de 4 anos, à medida que a mãe terminava, ela com um pedacinho de um pau quebrado. Pronto. Então, essa índia, ela fazia caprichosamente essas panelinhas, né? Mas a filhinha de 4 anos
ia lá e quebrava tudo aquilo. Próximo. Sua frente repetiu-se 4 vezes. Sugerimos à Índia que parasse para que a criança, não continuasse quebrando. Ela, incontinente, respondeu, claro, na sua língua. Próximo. Não posso parar porque ela quer quebrar, simplificando, sugerimos. Então não faça o biquinho, a asinha e o rabinho, que são as partes mais demoradas e trabalhosas. Ela continuou trabalhando e apenas esclareceu. Sem rabinho, sem asinha e sem biquinho não é panelinha. E ela quer quebrar panelinha. Encerrando o assunto, depois da 11ª, a menininha foi embora e a mãe continuou com sua labuta. Com o seu trabalho, né? Então, a gente tem aqui no vocabulário regime comunal, regime em que tudo Mas não era para eu ler depois desse? Não é era de para eu ler todos. depois desse depois? Calma. Vamos terminar. Incontinente, sem freio, sem parar. E a labuta, que é o trabalho. Então, aqui a gente tem o quê? Uma descrição da cultura indígena, né? Olha só que índio não é dono de nada, né? Ele é completamente livre, ele mesmo determina o que fazer, ele é dono dos seus atos e do seu tempo, né? Ninguém manda nele, eles não vivem como muitos podem pensar, num regime comunal, onde tudo é de todos, a propriedade é individual dentro do mesmo grupo familiar. O que é do marido é dele, e o que é da mulher é dela. Eles não comungam das mesmas coisas, né? Engraçado isso. Os pais também não castigam os filhos e deles nada exigem. Respeitam-nos. Quando se aponta um menino e pergunta ao seu pai: você está ensinando o seu filho? Não. Então, a cultura indígena, ela é muito diversificada. E aí vem também, à medida que ele for precisando o filho, ele pergunta, daí o pai ensina. O índio é uma criatura alegre, que nada entristece ele, e tudo é motivo de graça, e eles zombam do homem branco civilizado. E a criança, para eles, é uma entidade, e como tal entidade, ela deve ser respeitada. E daí também não se há de contrariá-la. Ela faz o que ela bem entende. Beleza, pessoal? Deu para entender bem o final aqui? Nós vamos para a questão de número 7. No texto acima, vemos alguns costumes na criação das crianças indígenas que diferem da criação dos povos que se consideram civilizados. Eles são diferentes. Indique a única situação que não corresponde à cultura indígena retratada na narrativa. Letra A. Os pais advertem a criança quando ela insiste numa atitude inadequada? Acabamos de saber que eles advertem a criança? Se a criança Não. tem idade? Não. Não, e a gente tem que marcar qual? Letra A. Letra A, porque a gente tem que marcar a situação que não corresponde. Essa situação não corresponde à que é retratada a cultura indígena. Mas a B, o índio permite que seu filho seja dono de seus atos e de seu tempo, sim. A criança indígena não deve ser contrariada. Eu acho que tem muita criança indígena se fazendo de branca, hein? A criança indígena é respeitada em sua natureza de criança e o índio só ensina seu filho quando percebe que ele quer aprender. Tava muito facinha essa, hein? Questão número 8. Uma índia fazia caprichosamente umas panelinhas com forma de pastor. Professora, deu qual questão? Hã? Deu qual resposta? A resposta da certa é a A. Uma índia fazia caprichosamente umas panelinhas com forma de passarinho, com asinha, rabinho e biquinho. Ao lado, sua filhinha de 4 anos. O uso do diminutivo, que é o filhinha, nesse contexto, serve para indicar tamanho e
Letra A, debochar do trabalho repetitivo da Índia, mostrar que a criança não se importa com o adulto. Letra C, retratar o carinho existente entre mãe e filha, ou quer dizer que está no diminutivo para ilustrar o trabalho que é criar uma criança indígena, ou apresentar o índio como um povo que nunca se cansa. Quando eu falo para vocês assim, Guilherme, queridinho da Pro, eu estou usando uma forma de Carinho existente. de carinho existente entre eu e vocês, porque para vocês, como vocês se fossem um filho queridinhos do meu coração. Então, quando ela retrata filhinha, ela quer o quê? Dizer que existe um carinho entre mãe e filha. Todo mundo assim, isso aí? Prof, mas eu errei porque eu não sabia que ele estava se referindo a filhinho. Eu achei que ela estava Professor, falando ao passarinho. professor, eu achei que era a letra B nessa questão. Vamos ver o que o Ângelo Tive que está ler falando. 3 vezes para entender que estava se referindo à filhinha. Olha só, Eu não entendi que era filhinha. Professora, Sou eu. Eu não entendi. a Laís quer falar, professora. calma, a Júlia está dizendo que não entendeu aonde nessa pergunta está o diminutivo, pessoal. Prof, tá no Na filhinha. passarinho, na asinha, no rabinho. Por isso que eu acabei confundindo com a letra E, porque eu achei que era esse diminutivo. É letra C. Entendi. Professora, nessa questão, eu também não tinha marcado a letra C, eu tinha marcado a também letra não. B. Bom dia, professora. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Oi, Luiz, você está bem, querido? Olha, letra C. Que bonito. Sim. Olha, que bom. Olha só. Tô indo para casa agora. Que bom. Olha só. Uma índia fazia caprichosamente umas panelinhas. Se é panelinhas, está pequenininho, com forma de passarinho, com asinha, rabinho e biquinho. Ao lado, sua filhinha de 4 anos. O uso de diminutivo nesse contexto serve para indicar o tamanho e esse diminutivo se referia à filhinha, mas também poderia se referir a passarinho, asinha, rabinho, biquinho. Não é uma forma carinhosa de nós falarmos quando a gente usa o diminutivo? Responda. Ô, professora, verdade, eu não percebi que estava falando da filhinha, mas eu marquei a letra C. Tá, vamos supor que não estivesse falando da filhinha, mas que se referindo ao passarinho, ao rabinho, ao biquinho, vocês poderiam raciocinar que se retratava de um carinho, porque quando a gente usa o diminutivo, não é uma forma de carinho? É. Então, se é uma forma de carinho, não podia ser que era para debochar, não era para mostrar que a criança não se importava com o adulto, nem para ilustrar o trabalho que é criar uma criança indígena. Quando vocês têm dúvida, vai na eliminação. Apresentar o índio como um povo que nunca se cansa, não tinha lógica, pessoal, ser nenhuma dessas outras. Entenderam? Está na dúvida, vai por eliminação e usa o diminutivo como forma de carinho. É a mesma coisa quando eu entro aqui e falo Aninha, quando eu falo Julinha, quando eu falo Julinha, me referindo às meninas, Laizinha, é uma forma que eu tenho de carinho. Carinho. Beleza? Ficou alguma dúvida? Não. Não. Então, vamos lá. Questão número 9. Professora, Pode falar, Laís. professora. Então, teve a questão 7? A 7, alternativa A. Você não prestou atenção? Não, é que eu Essa fui colocar daqui- na comida, professora. Tá, era para dizer, indicar a situação que não correspondia à cultura indígena. É porque os pais advertem, os pais não advertem. a Professora, criança. quantas questões vão ser?
Estou terminando. Vamos acelerar? Eu acho que não vai dar para eu deixar vocês lerem, porque tem muita coisa, senão a gente não vai acabar nunca. Questão 9. Eu vou deixar só os que não leram ainda. Em a cena à nossa frente, repetiu-se 4 vezes daquela quebradeira da criança, lembra? Fazia biquinho, ela quebrava, punhazinha, ela quebrava. Se repetiu 4 vezes. Sugerimos à Índia que parasse para que ela, a criança, olha o uso de travessão, não continuasse quebrando. Os sinais de travessão sinalizam o quê? Ele tem a ideia de marcar fala de alguém. Ele é usado, o travessão, para enfatizar trechos intercalados de textos, substituindo a vírgula, e também o travessão é usado para indicar o discurso direto de quem fala. E aqui, ele é usado para quê? Letra A, para antecipação da mensagem que vai ser lida posteriormente, para esclarecimento de sentido, contradição com a mensagem anterior, está fazendo uma contrariedade à mensagem anterior, por isso que está o travessão, para uma dúvida sobre o pronome ela, ou uma negação do termo anterior. Olha como que se lê aqui, ó. Sugerimos à Índia que parasse para que ela, a criança, não continuasse quebrando. O que está indicando aí, pessoal? Eu acho que é B, esclarecimento. B, mas eu sei que é a letra B. Letra B. Porque quando você fala a criança, você está Letra B, professor. Quem que está explicando aí para mim? É o Luiz Otávio? Sou eu aqui. Eu quem? Cauã? Porque pensar assim, quando sugerimos que parasse para que ela, a criança, quando você coloca 2 correntes, ele dessa forma você está esclarecendo algo. Isso, garoto! Muito bem! É uma Como forma se o travessão fosse tipo uma vírgula. Isso também pode ser substituído. Ficou alguma dúvida em relação a essa questão, pessoal? Não. Não. Agora é o seguinte, o Eduardo, apaguem tudo que está aí. O Eduardo para ler, né, Eduardo? Professor, eu posso ler? Ó, vamos fazer o seguinte. Guilherme quer ler? Não, Júlia, valeu, professor, não gosto. Professor, eu Gabriel. posso ler? Eu não li. Ó, quer ler, Julinha? Eu quero ler, prof. Calma, vamos ver com a Julinha. Tá mudo o microfone, Júlia. Então, ó, o Luiz Otávio quer ler? É ele que me pediu? Não? Eu até que queria, mas eu tô dentro do carro. Ah, é. Letícia quer ler? Não, obrigada. Não? Quem que quer ler? Então, vamos, Ângelo. Olha só. O Miguel também quer, o Miguel também quer. Ó, o Eu Ângelo também, vai pro, eu ler. também. Calma, vamos por partes. O Ângelo vai ler aqui esse primeiro brinquedo, jogos e brincadeiras. O Miguel vai ler a peteca. A Júlia vai ler a amarelinha. A Ana Beatriz vai ler a pipa. E a Pro vai ler a ciranda. Tudo bem? Eu. Eu posso ler a ciranda? Deixa eu ler, Pode, deixa eu ler. pode ler a ciranda. Deixa eu ler, Então, pronto. Quem vai ler? Quem vai ler a ciranda? A Pro vai começar, senão a gente não vai acabar nunca daqui. Todo mundo fecha o microfone. Todo mundo sabe que o Brasil é o país do futebol. Você sabia que esse esporte que mexe com o nosso coração foi criado pelos ingleses? Vocês sabiam disso? Os meninos, tenho certeza que sim. Sim. E essas brincadeiras de criança, de rua e de escola, será que foram inventadas aqui no Brasil? Leia com bastante atenção o próximo texto. Algumas histórias são bem curiosas. Só um minuto, pode falar, Cauã. Não, só pedindo para ler mesmo. Tá, pode falar, Júlia ou Ângelo.
queria ler, prof, porque o Ângelo Tá não bom, era então vamos dividir. Vamos dividir um pouquinho, tá bom? Olha só. Quem que eu designei para ler brinquedos, jogos e brincadeiras? Eu, professora, o Ângelo. Então, Ângelo, você lê até aqui e sua irmã lê até aqui, beleza? Bora lá. Foi. Brinquedos, jogos e brincadeiras. Alguns brinquedos, jogos e brincadeiras tradicionais entre as crianças brasileiras têm origem surpreendente. Vem tanto dos povos que deram origem à nossa civilização, o índio, o branco, o negro, como até mesmo o longínquo Oriente. Olha só, dá uma pausa, só um pouquinho, só uma pausa. Olha só esses jogos e brincadeiras tradicionais, né? Que entre as crianças brasileiras, elas terão origem que vocês vão se surpreender, tá? Então, deram origem da nossa civilização até mesmo em longínquo Oriente. Pode continuar, Júlia. Atualmente, no mundo cada vez mais urbanizado, industrializado e informatizado, a tendência é que muitas das brincadeiras tradicionais percam espaço nas preferências infantis. Mesmo assim, os jogos e os brinquedos como a peteca, a amarelinha, a ciranda, a pipa e a cama de gato têm valor cultural inestimável. E o lugar dessas brincadeiras no folclore já está garantido. Olha que legal, que leitura maravilhosa. Muito bem. Quem vai ler a peteca? Miguel. Ô, Cauã, quem que eu designei aí? Vai, Cauã. Peteca. Professora, foi o Miguel. Cadê? O Miguel sumiu, tá demorando muito. Eu tô aqui. Então vai, Miguel. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, encontraram os índios brincando de uma trouxinha de folhas cheia de pequenas pedras amarrada em uma espiga de milho, que se chamava de pesteca, que em tupi significava bater. A brincadeira foi passando de geração em geração, e no século XX, o jogo de peteca tornou-se um esporte com regras e torneios oficiais. Muito bem, muito bem. Quem vai ler a amarelinha? Amarelinha. Sou eu, professora Júlia. Vai, Júlia. Amarelinha. Essa brincadeira tão tradicional entre as crianças brasileiras também é chamada de maré, sapata, avião, academia, macaca e etc. A amarelinha tradicional é desenhada no chão com giz e tem o formato de uma cruz, com um semicírculo em uma das pontas, onde está a palavra céu, lua ou cabeça. Depois vem a casa do inferno, ou pescoço, e a área de descanso, chamada de braços ou asas, onde é permitido equilibrar-se sobre os dois pés. Por último, a área do topo, a área do corpo, ou quadrado. Muito bem a leitura. Pipas, quem vai ler? Eu, Ana Beatriz. Eu. Não, a professora falou para mim ler. Vai. Então tá bom. Pipas. Pipa, papagaio, arraia, raia, quadrado, pandorga. As pipas apareceram na China 1000 anos antes de Cristo, como forma de sinalização. Sua cor, desenho ou movimento poderiam enviar mensagem entre os campos. Os chineses eram peritos em construir pipas enormes e leves. Da China, elas foram para o Japão, para a Índia e depois para a Europa. Chegaram ao Brasil trazidas pelos portugueses. Os tipos de pipas mais conhecidos
são O o de de 3. 3 varas e de cruzeta, o de cruzeta e o de caixa. Para confeccioná-las, bastam algumas folhas de papel, varinhas e linha. Perdão. De papel, varinhas e linha. Beleza? Ciranda, para terminar. A famosa dança infantil de roda, conhecida em todo o Brasil, teve origem em Portugal, onde era um bailado de adultos. O semelhante a ela é o fandango, baile rural praticado até meados do século XX no interior do Rio de Janeiro, Paraty e São Paulo, em que homens e mulheres formavam rodas concêntricas, homens por dentro e mulheres por fora. Os versos que abrem a ciranda infantil são conhecidíssimos ainda hoje. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. De resto, há variações regionais que os complementam, como o anel que tu me deste era vida e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. É um texto adaptado, mostrando aí para vocês essa variedade de brincadeiras, né? Então, a gente tem o vocabulário peritos, especialistas experientes, rodas concêntricas, rodas cujo sentido é o mesmo. Questão número 10, bora lá, vamos dar continuidade, são 12. Dentre as brincadeiras mencionadas no texto acima, uma delas não começou como brincadeira ou diversão, era usada para outros fins. Trata-se de quê? Da cama de gato, da peteca, da pipa, amarelinha ou ciranda. Vamos ver se vocês prestaram atenção na leitura. Pipa. Qual que era a função da pipa? Eles erguiam Dependendo da força sinalizar dos movimentos, significava coisas diferentes. Isso mesmo. Para levar mensagem a outros povos. Isso, muito bem. Ai, vocês são a coisa mais maravilhosa desse Professora. mundo. Bora lá. Ali na 10 falou que não vai até a 12, vai até a 13. Ah, não faz mal, mas a prova foi até a 12, tá? Depois acho que você vai ter continuidade amanhã na outra prova. Questão 11. Os pequenos textos sobre as brincadeiras contêm sempre a informação abaixo. Olha só, de todos os textos que nós lemos sobre a ciranda, a pipa, paralá, existe sempre uma informação. Qual é a informação? A apresentação das brincadeiras, as descrições de todas as regras, os vários significados dos nomes, as músicas cantadas nos jogos, a provável origem das brincadeiras. E aí, qual é? Eu marquei letra E. Apresentação das brincadeiras. Apresentação. Eu marquei letra B. Letra A. A provável origem das brincadeiras. Não, ele fez. Eu marquei letra A. Exatamente, em todos os textos, a informação que foi dada completamente é a apresentação das brincadeiras, né? Não teve em todos. Você falou, professora, eu falei. Tá bom, parabéns. Na hora que eu falei, meu áudio estava desligado. Não faz mal, querida, que você acertou, não tenho dúvida, tá? Não teve a descrição de todas as regras, algumas descrições, os vários significados dos nomes, as músicas que cantaram foi só na ciranda e a provável origem das brincadeiras não foram todas, beleza? E agora, para finalizar com chave de ouro, questão número 12, que eu tenho certeza que todo mundo acertou. Não saiam da sala para eu tirar uma foto linda, maravilhosa. O texto 4 afirma que alguns... Professora. Oi. Só pensar assim, se eu tirar a foto, eu vou tirar a foto de câmera fechada. Por que essa rebeldia, Cauã? Essa câmera fechada, Eu não quero Não quero mostrar meu rosto. Não Tá, quero mas mostrar meu você é rosto. tão lindo, tem que mostrar. O texto 4 afirma que... Sou não.
Só não. Vamos lá. Se o Alguns passarinho olhar brinquedos- para mim, ele morre. Vamos, alguns brinquedos, jogos e variedades tradicionais entre as crianças brasileiras têm origens surpreendentes. A origem que gerou... Um pouquinho, baixei demais. A origem que gerou surpresa foi a indígena, portuguesa, africana, chinesa ou japonesa? Chinesa, porque era da pipa. Era da pipa. Exatamente. A surpresa foi a chinesa. Eu até a hora, quem estava lendo lá sobre a pipa, eu marquei que era essa alternativa aqui, né? Que essa teve uma origem para os brasileiros surpreendente, que foi a chinesa. Era só um minuto. Vamos encerrar.